o nosso irmão, que vai ter aqui conosco uma porção da palavra de Deus, um assunto mais específico, fica quanto a critério dele. Ele escreveu 2 livros e ele deve estar usando a matéria deles, e nós vamos receber como ministrante dessa primeira parte. Os irmãos querem dar boas-vindas dizendo amém ao ministrante? Amém. Com você, querido. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pés, eu quero, sem perca de tempo, ler a palavra do Senhor. Oséias, capítulo 4, apenas a parte A do versículo. Todos sabem de cor, uma palavra muito conhecida, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este momento especial de estarmos aqui reunidos, Senhor, na tua casa, na tua presença, neste evento maravilhoso, Senhor, onde estamos aqui nesta escola bíblica para aprendermos a tua palavra. Senhor, sê conosco, é o que nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é uma imensa, é um imenso prazer de estar aqui com os irmãos para aprendermos a palavra do Senhor nessa 7ª Ebol. Cheguei para Uberlândia, estava acontecendo a primeira Ebol, e eu não perdi nenhuma. Estive na Polícia Militar por 25 anos, hoje já tem 5 anos que estamos na reserva, e depois que eu passei para a reserva, eu tive mais oportunidade de aproximar um pouquinho mais do Senhor, e hoje estamos lançando esse 2º livro. Sou grato a Deus por esta oportunidade, sou grato ao nosso pastor presidente, o pastor Álvaro, por esta rica oportunidade. Sou grato a Deus, ao pastor Eurípides, nosso vice-presidente, enfim, todos os pastores, todo o ministério, ao meu pastor local, o pastor Marcos Lopes, pela paciência de nos aturar ali, ajudando na obra do Senhor ali naquela congregação. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor que ministrou ontem, pastor Paulo Leocádio. Já conhecia das suas ministrações, e foi uma palavra gostosa, uma palavra maravilhosa, e hoje nós teremos a continuidade daquele assunto tão bom, tão gostoso. E eu prometo não tomar muito tempo, que estou ansioso para ouvir o restante daquela mensagem gostosa. Meus irmãos, como eu gosto muito de ler, de escrever, eu tenho um artigo, ou melhor, tenho um blog, cujo endereço é blogdafamilia.com, www.blogdafamilia.com, onde os irmãos podem ali ler alguns artigos, e a maioria deles ligados a essa área de família. Há 1 ano e meio atrás tivemos a alegria de escrever o primeiro livro, cujo título: Socorro, minha família está em perigo. Esse é o primeiro. Agora estamos lançando, tem a mesma cara, porque estamos pensando em fazer uma série. O título desse é Meus Estudos Estão em Perigo. Por que eu escrevi esse primeiro título? Porque o Senhor colocou em meu coração, meus irmãos, não pela capacidade
mas pela necessidade que as famílias hoje têm de ter um norte da palavra de Deus, porque sabemos que o inimigo tem combatido fortemente a família brasileira. E esse segundo livro, nós escrevemos pensando na juventude. É um assunto que são conselhos bíblicos para que o estudante, seja na área secular, seja na área ministerial, possa ter prazer nos estudos. Ser escritor no Brasil é um pouco penoso, devido à nossa cultura, a cultura do brasileiro. Eu estava lendo alguma estatística que o brasileiro ele lê, em média, um livro por ano. Um livro apenas por ano. Enquanto o europeu ele lê, em média, 14 livros por ano. No Japão, meus irmãos, é um país que lê muito. Eles saíram da Segunda Guerra Mundial totalmente arrasados, porque é um país que busca conhecimento, um país de leitores. E no Brasil, enquanto nós lemos um livro, o japonês lê mais do que o europeu. Mas eu tenho desejo no meu coração de mudar essa estatística. Eu gostaria, principalmente, o povo de Deus fosse um povo mais, um povo de leitores. Existe um ditado popular que diz que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Quem não lê, irmãos, o tema do nosso congresso, da Escola Bíblica, é uma pergunta. Qual a posição que nós ocupamos no reino de Deus? Para que possamos ocupar essa posição, nós precisamos ter o hábito da leitura. Mas alguns dizem assim, mas eu não tenho tempo. Como é que eu vou ler? Eu não tenho tempo. Meus irmãos, eu adquiri um hábito. E eu gostaria de passar um segredinho. Eu aprendi não abandonar o livro, sempre estar com o livro na mão. Porque às vezes nós temos que enfrentar uma fila, você está lendo, temos que ir ao médico, ao dentista, algum lugar. Em vez de você ficar naquele tempo ocioso, você está lendo. Sempre que tiver uma oportunidade, se você tiver tempo de ler 5 minutos, você está aprendendo alguma coisa. E eu fiz uma continha e falo isso no primeiro livro, para os irmãos verem a importância da leitura. Se nós tirarmos 20 minutinhos para ler, 20 minutos apenas, por dia, você lê em média, depende da velocidade, desenvoltura de cada um, você lê em média 20 páginas, em 20 minutos, meia hora. Olha bem, se você lê 20 páginas por dia, você vai ler, numa semana, 140 páginas, um livro. E se você ler um livro por semana, você vai ler 4 livros por mês, e 48 livros por ano. Imagine, enquanto o europeu, com toda aquela cultura, com toda aquela potência, lê 14 livros por ano, você terá lido 48 livros por ano, tirando 20 minutos por dia. Então nós temos que mudar essa cultura, isso é importante. E Paulo, ele aconselha a Timóteo, em 2 Timóteo 1:6, ele diz, olha Timóteo, desperta o dom que há em ti. Para que nós possamos despertar o dom de Deus, que Ele concede a cada um de nós, nós temos que despertar também, principalmente através da leitura. Deus me revelou, meus irmãos, algo extraordinário. O verdadeiro sentido da palavra felicidade. Para que eu pude entender, para ser feliz, e eu acredito que cada um de nós, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, onde estivermos, o objetivo de cada um de nós é a felicidade. E eu pude aprender, para que eu possa ser feliz, eu dependo de relacionamentos. Primeiro, relacionamento vertical com Deus. Não há como sermos felizes, nós tratamos nesse livro de família, não há como termos uma família feliz, saudável, se não aprendermos
o nosso relacionamento saudável, primeiramente vertical, ou seja, com Deus. Relacionamento com Deus e relacionamento horizontal com o nosso próximo. Para sermos felizes, onde quer que estivermos, nós temos que ter um bom relacionamento com o nosso próximo. Um bom relacionamento com marido e esposa, pais e filhos, irmãos, família no geral. Bom relacionamento na empresa, no trabalho. Bom relacionamento na igreja com os irmãos. Essa é a verdadeira felicidade, relacionamento. E eu pude entender também que felicidade depende não somente dos relacionamentos, mas depende também do nosso conhecimento. Conhecimento. O próprio Jesus lá em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer essa verdade. E conhecimento, irmãos, nós temos que buscar do Senhor. E para buscarmos esse conhecimento, eu tenho que aprender também 3 coisas básicas de tudo. Primeiro, para que eu possa ser feliz, além dos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo, para que possamos ser felizes, precisamos aprender a conhecer, a saber 3 coisas. Primeiramente, quem é Deus. Não há como sermos felizes sem primeiro nós conhecermos quem é o nosso Deus. Em segundo lugar, eu preciso entender, conhecer quem sou eu. Quem sou eu? E em terceiro lugar, qual que é a minha missão aqui nessa terra? Para que Deus me criou? Para que Deus me formou? Olha o título, irmãos, o tema da EBOL desse ano. Qual a posição que nós ocupamos no reino de Deus? Qual a posição que você ocupa nessa terra? Meus irmãos, Deus nos formou e nos colocou na terra com uma missão. Tudo que Deus faz é completo, é perfeito. Ele não nos colocou na terra para descobrirmos depois aonde que vamos trabalhar, qual a função na igreja, qual a função no ministério, não. Deus já planejou antes de formarmos. Primeiramente, irmãos, nós temos que entender que Deus nos formou antes de nascermos, na fecundação. Nós já entendemos ali que nós fomos lutadores e vencedores. Quando eu passei no concurso público, eu disputei com centenas de pessoas. Quando eu passei no concurso público interno, disputei com centenas de pessoas. Mas no meu nascimento, no seu nascimento, nós disputamos, irmãos, nós éramos um espermatozoide, simples. E foi uma disputa com 20 milhões de espermatozoides. Você venceu. Então Deus tem uma missão para você. E só nos tornaremos felizes se descobrirmos qual que é essa missão, qual o dever que temos. Para que Deus nos criou? Agora eu quero te dizer uma coisa. Nós fomos criados. Eu não sei qual é a sua missão. A minha eu já descobri. Mas eu quero dizer que nós fomos criados para sermos solucionadores de problemas. Deus nos criou para solucionarmos problemas. Por que existe um médico? Para solucionar problemas de saúde. Por que existe o pastor? Para solucionar problemas espirituais. Para que existe o pai? Para solucionar problemas com os filhos. Por que existe o marido? Para solucionar problemas da esposa. E assim por diante. Por que existe um mecânico? Para solucionar problemas mecânicos do automóvel. Então Deus nos criou com uma função. E aquilo que nós fazemos aos homens, Deus faz conosco. O bem ou o mal. Essa é a lei da semeadura. Diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 22:8. O que semear perversidade, colherá males. E também em Provérbios 11:18. O que semeia justiça, recebe galardão. Essa é a lei da semeadura. Até nas conquistas financeiras.
Se entendermos que nós fomos criados por Deus para sermos solucionadores de problemas, até nas conquistas financeiras, quando resolvemos o problema de alguém, nós adquirimos um bem financeiro. Em tudo, em tudo. Eu estava conversando com um jovem, um tempo atrás, um jovem corajoso, e ele me disse que ele saiu daqui com dinheiro apenas de passagem de ida de ônibus para o Rio de Janeiro. E ele ficou lá 30 dias de férias e voltou com dinheiro que comprou uma moto. Aí eu já pensei, mas que isso? Foi assaltar lá no Rio de Janeiro? Que conversa é essa? E ele disse, não, olha, sabe o que eu fiz? Eu fui com a passagem no bolso, só que eu pensei assim, não, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou pedir carona. Foi para a estrada, foi de carona. Chegou na praia ali, ele disse, olha, eu não posso gastar esse dinheirinho à toa, senão eu vou ficar apertado. Aí ele estava na praia, deu uma sede tremenda nele, uma sede violenta. E ele tinha pouquíssimo dinheiro, o dinheiro da passagem, que ele não gastou. Sabe o que ele fez? Foi lá, comprou uma caixa de água, garrafa de água, e de repente, ele disse assim, ó, se eu estou com sede, todo mundo aqui deve estar com sede. Tem muita água, mas é salgada, mas todo mundo está com sede. Comprou uma caixa de água, rapidinho vendeu tudo, botou o dinheiro no bolso. Ele ficou ali, a metade do dia ele trabalhava vendendo água, a outra metade ele passeava, brincava, nadava, curtia ali. 30 dias depois, ele havia curtido muito bem as suas férias, voltou com dinheiro e comprou uma moto. Eu fiquei impressionado. Mas isso é que eu estou dizendo, meus irmãos, nós fomos criados para solucionar problemas. O que as pessoas precisam que eu tenho para oferecer? A nossa família, irmãos, nós estamos ali para solucionar problemas. O problema é que hoje a maioria das pessoas, dos pais, as pessoas de modo geral, são egoístas. Cada um se vira. E não deve ser assim. Qual a missão do escritor? É solucionar problemas de informação. Sabe por quê, Pastor Alvo, que eu comecei a pensar em escrever um livro? Eu sempre gostei de fazer os meus estudos bíblicos, as minhas mensagens, de forma assim um pouco mais meticulosa. Sempre eu abria a mesa ali cheia de livros, começava a pesquisar, anotar e tal, e pensava, meu Deus, que coisa gostosa, que palavra gostosa, e ficava assim ansioso, para que as pessoas pudessem alimentar da forma que Deus havia me alimentado. Mas só que de repente, irmãos, quando na hora de transmitir essa mensagem, às vezes o tempo era tão curto, mas tão curto, que não conseguia transmitir toda a mensagem. E eu comecei a pensar, não, eu vou ter que escrever um livro, porque ali no livro, olha bem, se eu for falar hoje sobre família, eu poderia falar tanta coisa. Relacionamento interpessoal entre pais e filhos, entre marido e esposa, vida financeira da família, vida sexual do casal, cura das emoções, a influência da tecnologia nos dias de hoje na família. Tinha tanto assunto, irmãos, mas olha bem, o tempo não permite. Então, quando nós alimentamos, conhecemos, buscamos de Deus um conhecimento, através da leitura de livros, o Senhor nos capacita de alimentar melhor as pessoas. Se o tempo não nos permite aqui transmitir tudo aquilo que gostaríamos, nós colocamos no livro e disponibilizamos às pessoas. O tempo já está findando, mas eu gostaria que os irmãos frisassem esse versículo que nós lemos lá de Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído, por quê? Por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meus irmãos, o mundo não pode destruir a família. O sistema não pode destruir a família. Os projetos legislativos, como por exemplo aquele kit gay, que tentaram enfiar de goela abaixo nas famílias, nas escolas, para criancinhas de 5, 6 anos de idade, não pode destruir a família.
Mas o nosso país está em crise. Crise financeira, crise política, crise moral, crise de conhecimento, de tantas coisas. Mas esta crise, irmãos, ela pode ser combatida. Nada disso pode destruir a família. Mas somente uma coisinha que tem poder de destruir a família está nesse versículo: a falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O tempo não nos permite, meus irmãos, ir mais além. Eu gostaria de falar um pouco mais a respeito disso. Mas se o tempo não nos permite, está aqui no livro. Se os irmãos quiserem e puderem, está à disposição. O pastor Álvaro nos autorizou, nos permitiu depois disponibilizar o livro no final para os irmãos ali. O primeiro livro que fala de família é R$25. O segundo livro, que incentiva conselhos bíblicos para o estudante, para que ele possa aprender a conquistar o sucesso e o prazer nos estudos, é R$15. Se você quiser os dois, fica por apenas R$30. Por que eu escrevi esse segundo livro? Porque eu estava observando a nossa juventude e fiquei assustado, irmãos. Os nossos jovens hoje não são como os jovens do passado, na minha época, por exemplo, que gostavam de ler, gostavam de estudar. Hoje perdem tanto tempo com WhatsApp, com Facebook e tantas coisas inúteis, videogame e tantas outras coisas, que não leem. E eu comecei a pensar: Senhor, como é que vai ser essa geração? Como é que vai ser a vida de um jovem que não lê? Como é que vai ser quando os nossos pastores, os nossos líderes espirituais estiverem jubilando, estiverem aposentando? Quem vai ocupar o lugar desses pastores? Como pregarão a palavra de Deus se não são leitores? E eu comecei a me preocupar com isso. E esse livro, irmãos, trata desse assunto. E eu gostaria de agradecer o pastor Álvaro mais uma vez por esta oportunidade. E o tempo esgotou-se e nós vamos... eu gostaria mais uma vez de pedir a você: compre o livro. Se não quiser me comprar o meu livro, compre outros livros, mas aprenda por hábito a leitura da palavra de Deus e tantas outras leituras importantes para o nosso ministério. Obrigado, pastor Álvaro, no nome de Jesus. Irmão Wagner, domingo o senhor vai estar aqui, né? Domingo de manhã, apesar que ele tem o lançamento do livro na congregação Betel, mas domingo de manhã nós estaremos aqui fazendo uma oração por ele, pela esposa, e estaremos fazendo um pré-lançamento, porque o lançamento oficial vai ser na congregação aonde você serve o Senhor. Irmãos, vamos colocar de pé e orarmos ao Senhor. Quero convidar aqui os coletores, que estaremos levantando uma oferta nesse momento, e logo após, pastor Paulo vai estar trazendo para nós a palavra de Deus. Meus irmãos, temos uma pequena taxa para a nossa escola. É uma taxa simbólica em virtude de algumas despesas que nós temos. Porque escola como esta se cobram por aí uma taxa 70, 80, 100 reais e não deixa nada a desejar nessas escolas que eu tenho participado. Alguns cobram menos, mas o nosso obreiro que foi para Curitiba, o Rogério, me diz: pastor, nós aqui pisamos em favo de mel. Lá uma escola é 100 reais e não tem choro não. E os obreiros participam. Porque uma vez no ano, irmão, gastamos dinheiro aí com coisas que estão supérfluas. E uma coisa importante que o Wagner estava dizendo,
é sobre aplicarmos na compra de livros bons, recomendável, que nos ensina. Ele estava falando, eu estava pensando, quem não lê, e a nação que não lê não tem memória, porque é bom a gente ler. Esses dias eu comprei um livro, a história dos 100 líderes nesses último milênio, história de homens que você vê que no fundo tem temor de Deus, outros foram grandes cientistas, e que a gente vê que ele aplica a sabedoria numa bênção da parte de Deus. Então, quem não lê, não tem esse hábito, é como uma casa que tem todos os cômodos, mas não tem janela. Quem já morou em casa sem janela? Quem já dormiu num quarto sem janela? Deve ser bem ruim, não é? Então, quem lê é como uma casa que tem várias janelas. Cada livro é uma janela que entra uma luz do conhecimento, tanto secular como também espiritual, teológico. Nós vamos estarmos... Luciano, você trouxe playback, meu filho? Vamos ouvir você cantar.